Estamos a analisar o novo sistema, o novo modelo de retenções na fonte para rendimentos do trabalho dependente e de pensões, que vai entrar em vigor a partir de 1 de julho de 2023. E neste vídeo vamos ver mais alguns exemplos. Este é o quarto vídeo desta matéria, pelo que pode ver, visualizar a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte, onde temos vários exemplos sobre aplicação do novo modelo de retenção na fonte. Hoje vamos ver um exemplo sobre um trabalhador que está enquadrado no regime do IRS jovem, ou seja, como é que a entidade patronal, de acordo com o novo modelo de retenção na fonte, vai aplicar as novas regras e calcular o valor retido na fonte ao trabalhador numa perspectiva, obviamente, mensal. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais são áreas onde desenvolvemos vários cursos na Certform, cursos fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Se realmente quer aprender a fazer contabilidade, a trabalhar na área fiscal e finanças empresariais, tem mesmo de consultar a oferta formativa que disponibilizamos no site da Certform, porque vai de certo encontrar aqui um curso ideal para si. No site da Certform vai encontrar em e-learning live streaming toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos na forma e-learning. E-learning, as sessões são assíncronas, ou seja, vai ter acesso à plataforma de e-learning da Certform e fazer a formação de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo e a partir de qualquer parte do mundo. Quando faz a sua inscrição num curso, tem acesso às credenciais e pode imediatamente iniciar o seu percurso formativo na plataforma e-learning. Todos os cursos têm uma metodologia que se baseia no seguinte: todos os cursos são baseados em videoaulas que cobrem cada matéria do curso. Depois, manuais, apresentações, casos práticos, mas tudo sempre devidamente trabalhado, explicado, desenvolvido, resolvido a partir de videoaulas. Na forma live streaming, as sessões são em tempo real. São aquilo que se chama sessões síncronas. E para os cursos live streaming, como a formação é em direto, vamos ter sempre datas de início para começar uma formação live streaming. Pode consultar em cada um dos cursos a data de início, pode também consultar no calendário de formação da Certform. Quaisquer dúvidas que tenha, poderá sempre pedir a partir do geral@certform para lhe esclarecermos as suas dúvidas, as suas questões, ou através dos contactos associados no site da Certform, Escola de Formação Prática. Hoje vamos então ver um exemplo de um trabalhador que está enquadrado no regime do IRS jovem. O exemplo é o seguinte: considere-se um trabalhador que está abrangido pelo regime do IRS jovem, é o João, ofere rendimentos do trabalho dependente, ou seja, categoria A, no valor de 1.650 euros. Portanto, é um valor mensal e é um valor sujeito ao IRS. É casado, 2 titulares, ou seja, ambos oferem rendimentos. O casado poderá também ser a união de facto. União de facto e casado vão ter a mesma tabela. E não tem dependentes. Preenche os requisitos para beneficiar do IRS jovem no primeiro ano de isenção e começou a trabalhar este ano. Ou seja, qual será, a partir de 1 de julho de 2023,
e até ao final do ano, porque depois as tabelas vão sendo atualizadas, claro que o sistema vai se manter. Mas haverá sempre alguma atualização das tabelas, é o que acontece todos os anos. E, portanto, vamos calcular qual o valor retido na fonte em sede de IRS relativamente ao João, que tem estas circunstâncias. Primeira coisa a fazer. Questão familiar do João. Ele é casado, 2 titulares, 100 dependentes. A partir daqui, vamos usar a seguinte tabela. Vamos usar a tabela número 1. São várias tabelas. Cada tabela tem em conta a situação pessoal, familiar do trabalhador. Concretamente, para um trabalhador que nos apresenta esta situação de ser casado, ambos oferem rendimentos e 100 dependentes, utiliza-se a tabela número 1, que também é usada para o caso de não casados e 100 dependentes. Esta é a primeira situação, identificar a tabela. A segunda identificação é qual é o rendimento mensal do trabalhador, qual é a remuneração mensal que está sujeita ao IRS. Sujeita ao IRS temos 1.650 euros. Então vamos agora enquadrar os 1.650 euros numa das linhas. E a linha correta é esta que eu estou agora a sublinhar. Portanto, será a 7ª linha. Enquadrá-lo em 1.636 não pode ser, porque ele tem 1.650. Portanto, nós temos que o enquadrar na linha que imediatamente ultrapassa o valor mensal, a remuneração mensal do trabalhador, até 1.961. O que significa que a sua taxa marginal de IRS é de 35%, e vai usufruir de uma parcela a abater de 295,26. Como não tem dependentes, não há aqui nenhuma parcela adicional a abater para os dependentes, porque quando os trabalhadores têm dependentes, filhos, um ou mais, vamos ter sempre nas tabelas uma coluna para um valor adicional a abater por cada dependente. Em função da tabela, depois esse valor adicional vai ser diferente. Mas aqui não temos qualquer valor adicional a abater, porque portanto, este sujeito passivo não tem dependentes. De qualquer forma, esta é a linha, a 7ª linha que vamos usar. Estão aqui as variáveis. Obviamente que se o trabalhador não estivesse no regime jovem do IRS, imediatamente iríamos aplicar à sua remuneração mensal 35% e ao valor assim obtido subtrairíamos o montante da parcela a abater. É exatamente como diz aqui a fórmula. Remuneração vezes a taxa marginal máxima menos a parcela a abater. A questão é que o trabalhador em causa ou está abrangido pelo IRS jovem. E, portanto, nós vamos ter de aplicar aqui o enquadramento do artigo 12º-A, que já vamos ver sobre este mesmo regime. Aliás, o artigo 12º-B, para ser rigoroso, sobre o regime do IRS jovem. Artigo 12º-B. Mas já vamos ver este artigo, para já, sendo o João beneficiário do IRS jovem, a entidade patronal, no âmbito da retenção na fonte dos rendimentos, deve aplicar a taxa de retenção que resultar do despacho número 14.043-B/2022, que são estas taxas que eu acabei agora de mostrar. E deve aplicar a taxa de retenção na fonte, ou seja, deve procurar a taxa de retenção na fonte em relação à totalidade dos rendimentos. Por isso é que eu, quando apliquei aqui, disse que iríamos estar enquadrados aqui na 7ª linha, considerei a totalidade dos rendimentos, que é 1.650. A totalidade dos rendimentos do João é 1.650. Portanto, ele vai estar abrangido pela 7ª linha, ou seja, uma taxa marginal máxima de 35%. A questão é que
a taxa marginal máxima não se vai aplicar no caso do João aos 1.650, porque ele está no regime do IRS jovem e tem direito a uma isenção. E então vamos ver qual o valor da sua isenção. Começamos por procurar a taxa, como se fosse para a totalidade dos rendimentos, obviamente incluindo os isentos, e apenas à parte dos rendimentos que não esteja isenta, ou seja, a parte sujeita, consoante o ano, não podendo o valor da isenção mensal, para efeitos da retenção na fonte, ultrapassar o valor do referido no número 5 do artigo 12º-B do Código do IRS, aplicável ao caso concreto, dividido por 14. Bom, vamos ao artigo 12º, que também aproveita-se e faz-se aqui uma revisão do que é o IRS jovem. Artigo 12º-B, isenção dos rendimentos das categorias A e B. Aplica-se o regime do IRS jovem. Este regime é um regime que é aplicável ou aplica-se aos rendimentos do trabalho dependente e aos rendimentos da categoria B, que são os rendimentos profissionais e empresariais, a categoria B, auferidos por sujeito passivo entre os 18 e os 26 anos, que não seja considerado dependente. E estes rendimentos ficam parcialmente isentos de IRS nos 5 primeiros anos da obtenção de rendimentos do trabalho após o ano de conclusão de ciclo de estudos igual ou superior ao nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações, mediante a opção na declaração de rendimentos a que se refere o artigo 57 do Código de IRS, que é quando se entrega a declaração modelo 3 e, em concreto, para o trabalho dependente, o anexo A, para os rendimentos da categoria B, o anexo B. Este artigo 12º-B estabelece o regime do IRS jovem, estipula aqui uma série de condições que deverão ser devidamente analisadas. Eu tenho aqui no canal do YouTube da Certform um vídeo específico para a análise do regime do IRS jovem. E importa também referir que, caso o trabalhador reúna as condições para ser enquadrado no regime do IRS jovem, e estamos a pressupor que o João reúne e que está no primeiro ano do enquadramento, o número 5 refere que a isenção a que se refere o número 1 é de 50% no primeiro ano, 40% no segundo ano, 30% no terceiro e no quarto e 20% no último ano, mas sempre com limites. Os limites é 12 vezes e meia o IAS no primeiro ano, portanto tem uma isenção de 50% no primeiro ano, mas vai até só ao limite de 12 vezes e meia o valor do IAS, 10 vezes o valor do IAS, 7,5, 7 vezes e meia o valor do IAS e 5 vezes o valor do IAS, respectivamente, segundo, terceiro, quarto e quinto anos. Portanto, no primeiro ano, a isenção é de 50%, mas vai apenas até 12,5% do IAS como limite máximo da isenção. Isto já é para o cálculo final do IRS, mas vamos ter de aplicar isto no âmbito da retenção na fonte, ou seja, a entidade patronal baseia-se aqui neste número 5 para estabelecer qual é o limite de isenção do trabalhador, que é, em primeiro lugar, faz 50% do seu rendimento. E aqui, aplicado isto à retenção na fonte, à retenção mensal na fonte. Portanto, o limite da isenção, ou o valor da isenção propriamente dita, assim é que está correto, corresponde a metade do rendimento mensal para efeitos de retenção na fonte, 825 euros. Agora, temos de testar se estes 825 euros ultrapassam o limite que a norma refere, que esse mesmo limite é de 12,5
vezes o indexante dos apoios sociais e, no caso concreto da retenção na fonte, será o valor do indexante dos apoios sociais, que atualmente é de 480,43, vezes 12,5 a dividir por 14. Portanto, temos de aplicar mensalmente este limite à isenção. Portanto, o rendimento isento do João não pode ser 825 euros. Não pode ser metade da sua remuneração mensal, porque o limite máximo para o João é indexante dos apoios sociais vezes 12,5, e se estamos a falar de retenção na fonte mensal, divide-se por 14, o que dá 428,96. Este é o limite máximo da isenção. Indexante dos apoios sociais vezes 12,5, primeiro ano, não é? Porque depois, se for o segundo ano, se for o terceiro ano, temos ali 10 vezes o valor do IAS para o segundo ano, 7,5 o valor do IAS para o terceiro, 5 vezes o valor do IAS. Portanto, temos ali de consultar aqui o artigo 12, 12º-B, número 5, para verificar o limite para cada um dos anos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e último ano, portanto, tem aqui estes limites. Como estamos no primeiro ano de aplicação, vamos a 12,5 do valor do indexante e, conforme a norma relativa às retenções na fonte, esse valor é dividido por 14. E então temos 428,96. 14 porque, no fundo, divide-se por 14, porque no fundo são 12 meses de remuneração, mais subsídio de férias, mais subsídio de Natal. E, portanto, no fundo serão 14 meses. Ou seja, verifica-se no caso do João que o valor de rendimento isento pela simples aplicação da percentagem que está estabelecida no número 5 do artigo 12º é superior ao limite que está previsto na alínea F do número 5 do despacho 14.043, que é aquele que estabelece esta limitação da retenção, portanto, esta limitação quanto à isenção. Indexante dos apoios sociais, primeiro ano vezes 12,5 a dividir por 14. Ou seja, a isenção que vamos ter de considerar para o João é de 428,96. E a partir de agora calcula-se naturalmente o valor da retenção na fonte da seguinte maneira. Pegamos na remuneração mensal, 1.650, subtraímos o valor que está isento, 428,96. Não pode ser metade do rendimento porque fica limitado a 12 vezes e meia o indexante dos apoios sociais a dividir por 14, é este o limite máximo, e depois multiplicamos pela taxa de 35%, ou seja, a taxa que se aplicaria naturalmente à totalidade do rendimento. Mas aplica-se a taxa que se aplicaria à totalidade do rendimento, aplica-se à parcela apenas sujeita, subtraindo a isenção. 35%. E depois subtrai-se a correspondente parcela a abater que está identificada na norma, ou aqui na tabela, 295,26. E deste cálculo temos 132 euros, que é o valor que o João vai ver retido pela sua entidade patronal em sede de IRS. Este valor é sempre arredondado para o euro inferior, portanto, assim estabelece o artigo 99-E, número 1 do Código do IRS. E, por fim, dividimos o valor retido na fonte pela remuneração mensal sujeita ao IRS. E temos 8%, que é aquilo a que se denomina a taxa efetiva de retenção, que vai figurar no recibo de vencimento do trabalhador. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.